Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Armada Academy Podcast com o apoio da locadora Armada Rental. Continuando um papo que tá bem legal aqui com o Vini Genaro. Valeu, Dani. Diretor de fotografia. Para quem chegou agora, assiste também o episódio anterior que tá bem legal. Então, Vini, a gente já falou um pouquinho numa parte mais conceitual, né? Filosófica, conceitual. Mais filosófica, mais profunda. Tomara que o pessoal não durma aí no primeiro episódio. Eu prometo ficar mais animado agora no segundo. Não, mas que é bem importante, né? Eu vejo recapitulando, né, essa parte anterior, da gente ter essa estética, essa identidade própria, formar isso, né, como fotógrafo. A gente não é apenas pega a câmera da REC e vambora, não. Você tem todo um trabalho por trás, um conceito por trás de todas as coisas, uma motivação por trás, né? Um estudo aprofundado desde história da arte e tudo mais, como os artistas iluminavam seus quadros e tudo. Então, não é só simplesmente a gente lá da REC e acabou. Não até porque toda vez que você põe em quadro uma câmera, você tem 2000 anos de história para você estar fazendo aquilo. Não é por acaso. Não é por acaso e não é, minha intuição, mentira, baboseira. É história e simplesmente história, na verdade. Que é o que a gente está comentando, do pessoal estudar, se aprofundar em umas coisas mais teóricas, né? E um pouquinho menos de follow the B-roll. Né? Não somente a técnica, Legal. mas estimular a linguagem. Né? E falando nessa parte mais de tudo isso que a gente vive como fotógrafo hoje, queria entender para ti quais são esses desafios que a gente tem hoje nessa profissão de ser fotógrafo, principalmente aqui no nosso país. Boa pergunta, Dani. Eu acho assim, você como diretor de fotografia, você é uma empresa. Você emite nota, né? E você é o seu próprio empresário, né? É claro que a gente tem já diretores de fotografia que são agenciados, né? Agências de talento agenciam, trazem o trabalho, tiram uma porcentagem do valor para a agência e mais traz o trabalho para o fotógrafo também, né? Mas você tem que pensar como empresário. E é uma coisa assim que se eu não estou filmando, eu estou estudando, eu estou interagindo com colegas da área. Uma coisa que eu observei com o tempo é que a questão política é muito importante para nós, no sentido de você quando vai ver, é importante você ir ver uma exposição de um filme de um amigo seu, de uma amiga. É importante você tomar um café com os diretores e diretoras. É importante você estar em contato com produtoras. É importante você estar em movimento. Se você ficar em casa esperando que alguém te ligue para algum trabalho, meu amigo, você não vai sair de casa, entendeu? Então, essa parte política, porque isso é política. Né? Isso é política, você se promover, né? promover, você se encontrar, você ir ver um filme de um amigo, ver um documentário do outro, se reunir para conversar sobre cinema, ir na casa um do outro. Quer dizer, se você realmente quer viver de cinema, se o cinema corre nas suas veias, você vai procurar por pessoas que pensam como você. A tendência é essa. Né? A tendência é você... hoje, o meu círculo até de amizade está muito baseado nos meus colegas de trabalho. As minhas amizades atuais não são as amizades do colégio, da faculdade. São nós aqui, fazendo esse tipo de coisa. E até porque quando você está numa produção, né, dependendo até quando é conteúdo principalmente, publicidade nem tanto que é rapidinho, mas conteúdo principalmente vira uma família, né? Você tem contato, principalmente você que rodou em vários lugares do país, você tem o ciclo de amizade lá no Rio, tem ciclo de amizade lá no Nordeste, tem não sei, cada canto que você vai, porque você fica muito tempo com aquela pessoa. Exato. Né? Você acaba conhecendo muito de perto. Super. Convivendo todos os dias. Convivendo, passando por estresse junto. Então,
as dores e as delícias de ser quem somos, Uhum. né? Assim, eu acho que toda profissão vai ter a coisa boa e a coisa ruim, né? Sim, com certeza. Assim, a coisa boa, eu sou autônomo, eu sou o meu chefe, eu posso, o que eu faço já me levou a lugares do mundo e do Brasil, né? Então, é uma profissão maravilhosa, da qual eu tenho muita paixão e também exige muita responsabilidade, resiliência, exige essa questão emocional, você tem que trabalhar, porque não é todo mês que você está filmando, tem meses que você não filma, tem meses que você filma 5 filmes, tem meses que você, né? Essa falta de garantia é um fator muito determinante para as pessoas que entram no audiovisual e é um fator que separa gente que, opa, audiovisual não é para mim. Porque eu tenho esses desafios de... Infelizmente, ainda nós não somos uma indústria como os Estados Unidos, certo? Sim. Ou como outros países que a gente chama de desenvolvidos. Às nossas custas que eles são desenvolvidos, inclusive. Mas você tem políticas de países que incentivam os profissionais da área. Por exemplo, na Inglaterra, o cara que é um operador de Steadicam, ele tem trabalho o ano inteiro. Por quê? Porque o governo tem uma política que fomenta a produção audiovisual e faz com que esses autônomos profissionais trabalhem o ano inteiro. Então ele sai de um projeto, cai em outro, então ele tem essa garantia. E infelizmente a nossa profissão não tem garantia nenhuma. E é um ponto polêmico que eu vou comentar aqui, porque quem vê de fora acha que audiovisual é só flores, né? E não é bem assim. Você precisa ser muito disciplinado, ter resiliência, porque é difícil. Viver de audiovisual é possível, mas você precisa entender que não é tão fácil quanto pensam, porque uma coisa é você viver disso, né? Viver de direção de fotografia é possível, mas você tem que ponderar e ver se isso realmente tem a ver com você. Né? Para algumas pessoas, essa incerteza de trabalho já tira muita gente do circuito de audiovisual, assim. E é muito doido, porque você passa a vida toda trabalhando, emitindo nota, pagando imposto, fazendo girar uma grana, porque o que passa nas nossas mãos de produção dinheiro. é muito dinheiro, é muita responsabilidade também, Sim. né? Mas você passa a vida toda pagando os impostos, trabalhando, movimentando muito volume de dinheiro e você não tem garantia de nada, digo assim, lá para frente, de aposentadoria, você não tem nada disso, né? O cinema, ele remunera, mas você não fica rico, sabe, assim, estou sendo bem prático, assim, porque é uma jornada árdua e você vai, à medida que você vai envelhecendo e tendo mais experiência, é que as oportunidades com os maiores projetos tendem a aparecer. Sim. Entende? Então, por isso é tão importante a filmografia, mais do que o currículo de qualquer pessoa. Porque o que vai fazer você ganhar X, Y, Z é muito a tua experiência, o quanto você já filmou, o que você já fez. Né? Sim. Então, assim, a direção de fotografia é uma profissão maravilhosa, mas que exige alguns cuidados, como disciplina, para você administrar também o seu tempo, fazer as finanças nesses períodos onde de um projeto para o outro, a hora que não surgiu nenhum trabalho, você tem que estar pensando e ter uma reserva, né, digamos assim. É louco porque às vezes você fala para a pessoa, quando a pessoa vê o cachê e tudo mais, fala,
nossa, mas o cara tá ganhando tudo isso. Só o cara que tá ganhando 2, 3, 4, sei lá quantos mil por dia. Mas... Falar, tá, mas quantos projetos eu pego no mês? Você não tem nem tempo, dependendo do projeto, de pegar mais de 1 ou mais de 2 projetos em um mês. Exatamente. Não é? Porque você tem toda uma pré-produção, produção, pós. Você participa bastante tempo de um projeto, dependendo, né? Exato. Mas assim, a gente vê, quando você pega um conteúdo, seja um longo, uma série, um curta, você tem um tempo muito maior que você tem que disponibilizar, né? Certo. Você tem um tempo grande de pré, de produção e também de pós. E tem todo um trabalho referente, bater lista com locadora, né? Toda a decupagem que você tem que fazer em cima do filme. Quando é publicidade é bem diferente, né? Chega a publicidade, você tem ali, às vezes, nenhuma diária, às vezes o cara ligou hoje para rodar depois de amanhã, ou você tem ali uma semana para poder entender o projeto. Claro que ali você não tem que transmitir tanto sentimento, uma coisa mais estética, mais cosmética, né? Mas a gente vê ainda hoje como um fotógrafo uma necessidade numa parte financeira. Porque é muito difícil você conseguir viver somente de conteúdo. Sim, completamente. Né? Você acaba dependendo, eu não gosto muito de fazer publicidade, mas eu vou fazer porque realmente é onde paga melhor. Com certeza. E é onde você trabalha menos, digamos assim. É mais árduo porque é uma diária estendida normalmente. Sim, é verdade. Tem hora para chegar, não tem hora para sair. O que acontece assim, o cinema, eu não gosto de falar isso por cinema publicitário, mas com o cinema de conteúdo, eles têm muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. Tá? Eu acho assim, as coisas em comum, o escopo de equipe, a organização, enfim, os mesmos técnicos que estão num set de conteúdo estão num set de publicidade. Né? É claro que você está contando uma história, o outro você está vendendo um produto. E é claro que na publicidade é um caminho onde todo mundo ganha mais, né? Porque vai ser vinculado. O anunciante que está te contratando com o seu trabalho vai ganhar muito mais. Então, é justo que toda a cadeia do audiovisual na publicidade ganhe mais. O cachorro que vai aparecer, a criança, enfim. Às vezes uma diária que vale quase uma semana do conteúdo é uma diária de publicidade. Mas é isso mesmo, exatamente. Então, assim, o cachê de um fotógrafo de conteúdo, talvez o que ele faça numa semana, na publicidade ele vai fazer em um dia. Né? E agora tem muitas coisas que diferem um pouco da publicidade e do conteúdo. Uma delas também é a questão do tempo de produção, né? Você tem comerciais que você faz 1, 2, 3 dias, no máximo uma semana, né? Alguns projetos muito específicos você passa mais tempo, né? Enquanto no conteúdo você passa 30, 40, 50 dias, 3 meses, né? 4 meses, dependendo do projeto. E sim, nós ganhamos por semana em conteúdo, enquanto na publicidade a gente ganha por dia. Agora, a publicidade, toda vez que eu entro num projeto de conteúdo, eu recebo um contrato. Todo projeto de conteúdo eu tenho um contrato. Na publicidade faz quase 20 anos que eu trabalho com publicidade e eu nunca assinei um contrato com publicidade. Então, né, essas coisas também de receber. Publicidade você vai, por conta da prestação de conta da empresa, por questões de sistema deles lá, você recebe em 60 dias, 30 dias. Né? Quando você faz um comercial para governo, é 120 dias. O que eu acho que é um pouco muito errado, porque qualquer serviço que você contrate, você tem que pagar. Você vai contratar um pintor, você paga. Você pede uma pizza, você paga. Aí quando para gravar um filme, eu vou te pagar em 60 dias. Né? Então é uma coisa que eu não concordo muito. Né? Dependendo de qual é o cliente, passa de 120. Então assim, tem as suas peculiaridades e tem suas coisas diferentes. Assim. E é claro, na publicidade, você, por ter mais suporte financeiro, né, digamos assim, você vai ter a oportunidade de trabalhar com os equipamentos mais novos. Então, é na publicidade que eu tive a oportunidade de ter os brinquedos mais modernos e mais bacanudos, assim. Não que no conteúdo não tenha, mas, por exemplo, no conteúdo, eu preciso
entender no roteiro os dias específicos que eu vou precisar desse equipamento. Entende? Para não onerar tanto, né? Para não carregar tanto a questão orçamentária. Né? E a questão de conteúdo, assim como na questão da publicidade, eu vou estar trabalhando com tanto com os diretores, diretora, né, os diretores de arte, quanto os produtores. E na publicidade é a mesma coisa. Né? A relação de fotógrafo com o diretor, ele vai tratar essas questões narrativas, estéticas, entender o público, o sentido da obra, para que plataforma vai. Isso é bem importante. Entende? São coisas que a gente conversa com, né, qual a relação de contraste desse filme. Esse filme é um filme escuro, é um filme claro, é um filme frio, é um filme quente. Então, essas questões a gente conversa com o diretor e diretora. Com o produtor, a gente tem uma outra conversa, que é a conversa de um desenho de produção, que envolve a logística, o escopo de equipe, né, as peculiaridades das locações, as peculiaridades do filme, então, os equipamentos, o orçamento, o escopo de equipe. Então, você, junto com a produção, faz esse desenho de produção e vai lidar com essas questões. E isso você vai lidar tanto no conteúdo quanto na publicidade. É mais ou menos isso. Então, assim, felizmente, é possível viver de direção de fotografia graças à publicidade. É verdade. E a publicidade, para mim, é uma grande escola, porque te torna um cara muito objetivo, rápido, prático, econômico, sabe? E não só a publicidade, mas nós aqui, isso é uma coisa interessante de falar, que nós aqui da América do Sul, por ainda não ter essa indústria como os americanos têm, como sempre pensaram em indústria desde os anos 40, os Estados Unidos sempre utilizou do cinema para colonizar o mundo, levando os produtos, as roupas, as músicas, os costumes. Então eles sempre entenderam que o cinema era algo para colonizar o mundo. E fizeram isso sempre muito bem, né? Como os Estados Unidos, ele então, desde sempre foi uma indústria, isso, você pode perceber, os filmes de ação dos americanos, o diafragma que eles trabalham é geralmente 11, 16, 22. Mostra tudo. Exato. Né? Filmes de ação. Então, por quê? Porque eles têm recursos de luz para compensar, de equipamento, que nós aqui não temos. Sim. E que, pela falta desse recurso de parque de luz, digamos, a gente opta por trabalhar com um diafragma mais aberto. E a gente incorpora isso como linguagem. Entende? Assim, então, a falta também desses recursos torna o brasileiro criativo. Sim. Né? Então, eu estou cutucando um pouco os americanos por ter indústria, mas também por falta dessa estrutura, a gente também nos faz se virar como pode, né? Ao ponto de você iluminar com lâmpada doméstica, farol de carro, sabe? Então, pela falta de estrutura e equipamento. E isso influencia no nosso filme, na nossa estética, na nossa linguagem lá na frente. Não é porque eu escolhi, tá tudo desfocado. Às vezes é porque realmente não tem verba, não tem equipamento suficiente, então a gente tem que abrir mão e usar isso como linguagem, quando na verdade eu vou trabalhar em 2.8. Não, você vai trabalhar em 2.8 porque realmente você não tem como, né? Que ficou até considerado um diafragma de trabalho mesmo. De trabalho, padrão, né? Padrão. 2.8, beleza. Tudo bem, claro, 2.8.4, tudo bem, mas não tem um filme de ação americano que trabalhe em filme de ação em 2.8. Eu lhe garanto. Vai estar tudo com o diafragma de 8 para cima. Por quê? Porque os caras vai ter composição, vai ter recorte, o cara vai ter que trabalhar um shutter mais alto, vai ter que compensar com luz. E eles fazem assim e tem tudo. Porque desde sempre foi uma indústria. E a gente não. E a gente acaba utilizando da nossa criatividade, fazendo isso uma ferramenta poderosa, assim. Mas, de fato,
a gente acaba usando um diafragma mais aberto por falta, às vezes, de... né? Porque... Mas se tornou meio cultural até hoje, eu vejo, né? Às vezes não... Você tá usando o diafragma mais aberto porque se tornou aquela... mas... Pelo estético. Sim, mas outra diferença de publicidade para conteúdo, tá? Que quando eu falei que quando você faz um filme de 2 horas, você tem que criar alguns parâmetros, tá? Um deles é o diafragma. No conteúdo, você, fotógrafo, com o diretor ou diretora, escolhem a relação de contraste e o diafragma usado no filme. E quando você escolhe, você não mexe mais no diafragma. Você mantém o mesmo diafragma, porque esse mesmo diafragma vai te manter na mesma profundidade de campo, a mesma textura, o mesmo nível de contraste. Traz uma homogeneidade Exato, pro filme, né? exato. E quem vai ver numa tela grande, se a pessoa vê uma história de 2 horas com o diafragma 1.5, brother, o cara no meio, o cara não aguenta, o cara vai vomitar, porque tudo desfocado. E outra, você está prejudicando a arte, que fez todo um trabalho de arte no fundo, e eu estou aqui desfocando tudo, entendeu? Não faz sentido. Agora, faz sentido usar um diafragma bem aberto quando eu preciso passar algum tipo de sensação, né? Um desconforto, o cara está confuso, o cara está... E beleza, justifica-se. É verdade. Entende? E na publicidade, outra coisa que é diferente também do conteúdo é essa questão da profundidade, que é... Você vai ter na publicidade, pelo tempo, pela minutagem, 30 segundos, 15, enfim, você não tem tempo do ator sair de uma posição e ir para outra, caminhar. Você não tem. Geralmente o ator de publicidade ele sai de um segundo plano para o primeiro. Do primeiro para um segundo. No máximo de um terceiro para um segundo, nesse sentido, porque não tem tempo. Sim. No conteúdo, eu já fiz cenas com 15 marcações de foco. Entendeu? Que o cara vai para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. E tem diretor que, assim, quanto menos corte, melhor. Então, são todas essas coisas que fazem também a diferença entre o cinema publicitário e o cinema de conteúdo. Né? São um pouco disso tudo, assim. E toda essa questão hoje eu acho que muda bastante também pelo tanto de plataforma que a gente tem, né? Eu tive a oportunidade de fazer até assistência para você. É verdade. Né? Acho que foi 2019, mais ou menos, que a gente fez para a Alameda Criativa um beauty color. E eu lembro que foi bem desafiador. Foram 4 cenários no mesmo dia. Você teve que montar 4 cenários, iluminar 4 cenários. Eram várias plataformas ainda diferentes. Então você tinha que enquadrar várias janelas diferentes. Então, saber o que estava dentro de quadro, o que estava fora. Lembro que foi bem legal. E é isso. Hoje a TV mais consumida é a TV da palma da mão, né? Inclusive, o celular já se tornou uma ferramenta de trabalho nossa. Eu tenho colegas de profissão que estão utilizando para filmar em séries iPhone. Entende? Principalmente em sequências. Que por ser pequeno, compacto, você pode fazer uma sequência toda com 6 iPhones escondidos e você tem 6 câmeras de corte. Caramba, é verdade, as coisas vão mudando, né? Então, assim, é só tudo isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre a última produção que você participou lá no Rio de Janeiro. Legal, Dani. Olha, eu rodei o meu último longa, é o meu segundo longa nessa minha trajetória, né? Eu sou novo, e afinal, todos nós somos novos aqui, e todos nós aqui estamos aprendendo, inclusive eu. Então, é legal esse convite que você me fez aqui, porque o pouco que eu sei eu gosto também de compartilhar e aprender também com os outros. Mas esse meu trabalho nesse longa chama-se Uma Babá Gloriosa. É um filme classificação livre, um filme para família, é um filme de sessão da tarde, leve, tal, que a gente rodou ano passado no Rio de Janeiro e esse ano vai estar estreando nos cinemas e provavelmente vai cair num streaming, ainda não sei qual, mas já está engatilhado para isso. Foi muito bacana fazer esse filme porque eu conheci pessoas maravilhosas no Rio de Janeiro. Eu fui convidado para fotografar, mas com a condição que só fosse eu, que toda a equipe fosse do Rio. E eu estava um pouco receoso com isso, porque afinal você vai fazer um projeto grande com pessoas que você nunca trabalhou. Então eu estava... Fica com uma pulga atrás da orelha ali, como é que vai ser? Claro, porque uma coisa, você na pré está teorizando as coisas. Né? Você teorizar, você ir na locação, você olha, tal, conversar. Outra coisa é você
estar em ação com essa equipe. E você saber lidar com essa equipe e saber até onde pode exigir e responder. Esse gerenciamento é muito importante, não só da equipe, do equipamento, enfim. E isso também, essa parte de gerenciar é muito importante. Mas voltando para o Babá, é um filme classificação livre, com atores globais, atores já conhecidos da TV, do cinema, e por ser um filme infantil, o pessoal também trouxe um elenco da internet, né? Alguns influenciadores estão nesse filme. Ele conta com o elenco da Cleo Pires, da Carol Castro, da Evelyn, do André Ramiro, do Marcelo Serrado, da Alexandra Richter, da Neuza Borges, e alguns influenciadores também da internet, como a VTube, a Gabriela Saraiva. Enfim, essa mescla de pessoas, tanto influencers quanto gente já consagrada, tanto no cinema quanto na TV. E para mim foi uma maravilha, porque trabalhar com pessoas da qual eu admiro foi incrível, cara. Assim, e eu, graças a Deus, caí em equipes maravilhosas, sabe? Minha equipe de câmera, minha equipe de maquinária elétrica, o meu gaffer, ele fez o Hulk, o filme do Hulk. Caramba. Fez o filme do Stallone lá, Os Mercenários. Ele era gaffer do Adriano Goldman, que hoje tá... o cara simplesmente é um dos jurados do Oscar, né, para fotografia. Então eu tive a oportunidade de cair nas graças de uma equipe maravilhosa do Rio, que me deu todo o suporte. E que foi um trabalho muito harmonioso entre a equipe. Porque, Dani, no conteúdo é importante que haja harmonia entre toda a equipe. Porque um filme, a experiência de fazer um filme não é só o filme no final. É o fazer, é o durante. E esse durante tem que ser... Né? Reflete, imprime lá. E, então, assim, eu sou muito grato pela equipe que me acolheu no Rio, que me ajudou, que segurou as pontas comigo, sabe? Só tenho a agradecer eles e estou muito feliz com a oportunidade de ter feito esse filme, que venham muitos outros, né? E é isso, queria fazer esse agradecimento aqui para todo mundo do Rio que estava lá, que me ajudou, me deu suporte e que fez acontecer. Você falou que tiveram várias cenas que era dia, mas que você mostrou ali pra gente completamente noite. Sim, exatamente. Tem essas questões de... Quando você faz um filme de conteúdo, assim, você faz um cronograma muito baseado na agenda do elenco, né? Então, assim, foi... E por mais que você planeje, estude, você não tem a garantia de que os fatores externos vão influenciar a tua produção. Então, assim, teve locação que... E, assim, eu filmei esse filme em janeiro, no Carnaval, no Rio de Janeiro, o primeiro carnaval pós-pandemia. Então, aquela cidade estava fervendo, irmão. Então, a gente saía às 5 da manhã para ir trabalhar. 5 da manhã estava o pessoal virado na rua bebendo, cheio de purpurina e tudo mais. Então, por ter essa festa de carnaval durante a produção, muitos imprevistos aconteceram. Da gente estar separado uma rua, mas depois a prefeitura não deixar mais, porque vai passar um bloco de carnaval. Então, essas adversidades externas, como o clima também, sabe? A gente estava muito calor, então chovia, alagava a cidade, assim... Um caos. Um caos. Então, por mais que você planeje, por mais que você estude, por mais que você teorize, você tem muitos fatores que podem comprometer o teu dia, e você tem que respirar fundo e resolver, porque o problema já está ali. O problema já tem. Se eu ficar falando do problema, não vai ajudar em nada. É como eu resolvo esse problema. A produção procura gente assim, que tem essa versatilidade de resolver o problema e não trazer problema, sabe? Então, é importante a gente ter também um preparo emocional quando vai fazer conteúdo, porque você passa muitos dias passando muito estresse, acordando cedo, dormindo tarde, resolvendo problema. Os meus dias de folga, eu não tinha folga, eu só não estava filmando, porque eu estava resolvendo problema de produção a todo momento, né? E você passa todo esse desgaste e tal, e quando você termina, você abraça todo mundo, chora, se emociona e fala:
vamos pro próximo, sabe? Então é uma droga, cara. Cinema é uma droga que desde que eu conheci, eu tenho que ficar tomando. É verdade. Você fala, depois que aquele bichinho picou, já era. Cara, já era, entendeu? Já era, não tem cura. Então, é só tudo isso e essa produção eu tô super feliz e ansioso para estar estreando nos cinemas. E é isso, espero que quem vá no cinema prestigie o cinema nacional, né? E que esse trabalho traga muitos outros, se Deus quiser. Assim, se a gente continuar trabalhando e fazendo bem nosso trabalho, eu tenho certeza que terá outros filmes e outras oportunidades. Legal. Eu acho que isso que até para finalizar, a gente já está finalizando aqui, mas é uma das coisas que eu falei para todo mundo que passou por aqui até agora. O nosso mercado é um mercado, o trabalho, independente de qual setor que você está, é um trabalho que não é fácil. Não é algo que você, cara, não vou trabalhar. Não é só um emprego, é trabalho, de verdade. A gente trabalha muito. Exato. São diárias de 12 horas, numa publicidade você tem 18 horas para cima. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho complicado. Não é sempre que você tem, então você tem algumas janelas, você tem uma flexibilidade legal para poder entender quando que você pode, às vezes, abrir mão num projeto para fazer uma viagem, esse tipo de coisa. Mas é difícil. Mas no final das contas, quando você senta numa sala de cinema, você vê o resultado final, na hora que sobem os créditos, tá o teu nomezinho lá e você lembra de tudo aquilo que você viveu naquele período, né? Aquilo acho que enche o coração, dispara aquela adrenalina e vem o que você falou, aquela droga, aquele efeito da droga do cinema. Do cinema, cara. Né? Que é muito bom, muito bom. É isso, eu vou repetir essa frase, é as dores e delícias de ser quem somos. Qualquer profissão no mundo vai ter o ônus e o bônus. É importante você fazer o que gosta, porque eu acho que isso facilita. Não estou dizendo que não vai ter vezes que você vai acordar e, sabe, o que eu estou fazendo. Isso acontece muito, assim, é normal, mas você vai com tesão, você vai com sangue nos olhos, você vai com vontade, cara. E é isso que motiva, assim. Então, é uma profissão maravilhosa, tem os seus desafios, mas é super possível você viver disso. Até porque o audiovisual, ele é um mercado promissor. Sim. Sabe? Então, o que eu recomendo para quem está começando hoje, assim, para ser muito incisivo, persistente e disciplinado com o cinema, assim, com o audiovisual. Ou você vai conseguir porque você é muito bom ou porque você é muito chato. Verdade. E não achar também que você só tem que ficar vendo o tutorial da internet. Se aprofunda mais, estuda história da arte, né? Estuda composição. Não, o equipamento, você pegou um manual, você já consegue dominar. Você perguntou para fulano, ciclano, você já consegue entender como é que ele funciona. Agora, você entendeu, uma das coisas que eu sempre colocava, cara, você está em casa, pega um bonequinho ali, pega uns espelhos, lanterninha do celular, vai entendendo a luz como é que funciona, vai simulando algumas coisinhas, algumas situações. Isso é fenomenal, não parar, né? Não parar. E esse lance de complementar aqui, para não esquecer também, esse lance que você está falando de testar a luz, veja, a gente classifica, isso eu aprendi com o Walter Carvalho, que ele que falou uma vez, e eu até hoje levo, assim, ele classifica, existem 3 maneiras de iluminar. A primeira maneira é a maneira empírica. O que é maneira empírica? É a maneira que você pega um refletor, põe aqui, testa. Não ficou bom. Pega outro refletor aqui, põe desse lado. Não, quer dizer, você vai pegando e vendo o que vai acontecendo. Isso geralmente é quem está começando, tá? Quem está começando está nesse patamar de ir testando e vendo o que está acontecendo. A outra maneira é a maneira mecânica, que é a maneira que você recorre ao triângulo da luz, que é o triângulo, uma luz principal, uma luz de preenchimento e um contraluz. Essa fórmula
é um sistema mecânico, que para muitas coisas funcionam. Entrevista, jornalismo, matéria, você vai fazer um programa de TV, pode funcionar para isso. É um negocinho pronto ali. É, tá pronto. mecânico. Você recorre a essa mecânica. E existe um método analítico, que é um método que geralmente quem tem mais experiência que atua. Que é o seguinte, você chega numa locação, olha, eu tenho essas janelas, qual que é a posição do sol? O que eu posso aproveitar da locação em favor da minha cinematografia? Então, é analisar o ambiente e usar a favor o ambiente. Isso quem geralmente consegue é quem tem mais experiência com o tempo. Então, são basicamente esses 3 métodos, assim, que quem está começando vai começar dessa maneira empírica, depois vai descobrir o triângulo da luz e vai querer aplicar, e vai ver que não funciona para algumas coisas e para outras funciona, entende? E o método analítico, que é analisar e entender o que tem a seu favor para aquilo. É o horário cênico? É essa claraboia que tem aqui, que entra a luz aqui. Quer dizer, você ser inteligente o suficiente para aproveitar os recursos que a própria locação te entrega. Legal. Aí você só vai conseguir ter esse feeling Com rodando, filmando. Filmando, Exato. rodando. Então, se você tem oportunidade, né? Junta os amigos e manda bala. Exatamente. Não fica esperando cair do céu uma produção enorme na tua mão que Exato. você não vai saber o que fazer. Exatamente. Então, é ir testando, se provando toda hora, pegando referências e tentando reproduzir alguma coisa parecida, e daí você começa a desenvolver suas próprias técnicas. Exato. A partir quando você domina a técnica, você consegue desenvolver a tua própria linguagem. Né? E você aprende no meio do caminho, filmando, errando com os seus erros, aprendendo com os seus erros e aprendendo com os erros dos outros, principalmente. Sabe? Então, é fazer. Cinema se faz. Tá? E acompanhado do fazer é estudar. Sim. É se aprofundar. O conceito da fotografia é o mesmo para qualquer câmera. Exato. Independente. Os parâmetros que vai trabalhar vão ser os mesmos, seja uma Alexa, uma Arri, uma 5D, o que for. O que tiver na mão. O que tiver se na mão. aplicar aquilo que você souber, vai funcionar. Exatamente. Mas legal. Obrigado, Vini. Que isso, bicho. Obrigado demais pela tua presença aí com a gente. Cara, eu que agradeço você, Dani, de verdade. Foi um papo bem bacana. Eu acho que até que é o nosso objetivo para quem está iniciando entender essa questão do fotógrafo e saber até os seus... Aqui a gente abordou bastante as dificuldades, né? Seus prós e contras. Isso. E entender qual que é um pouquinho do caminho das pedras ali, né? Eu acho assim que cada um vai trilhar o seu caminho, mas tem que levar em consideração essas coisas, que não é só a técnica, é a linguagem também, depois mais com o tempo vai aprender a gerenciar a equipe, sabe, lidar com as pessoas, se preocupar nessa parte política, de estar indo, se ter esses encontros, porque não adianta nada você... Exato, você simplesmente, eu sei iluminar, eu sei decupar, eu sei, mas se você não está cercado das pessoas que vão te fazer estar trabalhando, se você não está perto das pessoas que também pensam em cinema, você tem que mudar de área, assim. Aquela brasa no braseiro, né? Fora do braseiro, dá aquela esfriada, né? É isso. Então, você que gosta de cinema, de audiovisual, procure uma turma assim e vão produzir coisas. Vão produzir, vão errar. Vão acertar e vão errar. E com o tempo, vocês vão pegando experiência e se sentindo seguros o suficiente, aprendendo com os seus erros e os erros dos outros. Essa é a minha dica aí para quem está começando. Legal. Beleza? Obrigado, viu? Que isso, Dani. Obrigado você, cara. Valeu mesmo. Tá com os amigos aqui e falar de cinema, coisa que eu mais gosto, velho. Obrigado a você, bicho. Você já me proporcionou também, já consegui fazer assistência para ti, já trabalhamos um tanto juntos. Sim, cara, já muita fizemos coisa. uma amizade bem bacana. Super, cara. E veja, o cinema são relações que fazem a gente ter para a vida toda. São parceiros de vida. O cinema proporciona isso pra gente. E é muito bonito, assim, é muito legal. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje com você. Obrigado. Aqui. Valeu. Valeu mesmo. Valeu? Valeu. E é isso, pessoal. A gente fica aqui com esse bate-papo que foi bem legal com Vini Genaro. Mas se liga que no próximo episódio
tem muito mais. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.